aqui para falar aquela live rapidinha, aquela live bonitinha, né, da quinta de manhã, geralmente com... Ai, hoje eu tô mais complicada da garganta. Geralmente as lives de quinta, elas vão vir com um tema mais rápido, né, no meio da manhã, tal, pra gente poder aproveitar esse tempo e aprender. Eu vou fixar aqui o comentário, peraí. Logo mais eu vou... o último encontro da galera da alta gestão, né? Eu vou encontrar a gerente de desenvolvimento das AIS. Logo mais a gente vai almoçar juntos. Vamos almoçar juntas. Então, logo eu vou postar também mais fotos aí sobre o que tá acontecendo aqui, né? Vocês estão acompanhando a semana de visitas, né? Visitas incríveis aí com... gerente nacional da Hypera, gerente nacional da Torrent, gerente nacional da Bayer, né? Ontem rolou com a analista, nossa, uma maravilhosa analista de RH da Farmoquímica, e com a VP, né, a vice-presidente da Apsen, né? Estivemos juntas ontem, eu e a Renata, foi incrível, foi um papo muito bacana, muita coisa legal, nós falamos, entendemos, projetamos, né? Muitas coisas legais aí que a gente vai trazer para vocês. E entrando no tema de hoje, né? A gente vai falar sobre a diferença entre representante comercial e representante de medicamentos. Bom, o que gera muita confusão é que o nome é igual, né? O nome é igual. Então, mas tem uma diferença muito grande entre as duas. O representante comercial, ele geralmente trabalha em regime CNPJ, né, em PJ. Então, ele vai ter a carteira de cliente dele, ele, na verdade, não trabalha necessariamente, nem sempre ele trabalha necessariamente para uma empresa, às vezes é um mix, né, de empresas que ele representa, um mix de marcas, né, ele presta conta, sim, para cada uma das marcas, em alguns momentos, né, isso, inclusive, é pré-determinado, pré-escolhido, mas, geralmente, o regime é PJ, né? Então, todos os custos do trabalho são por conta do representante comercial. Normalmente, também não tem benefícios, né, nessa profissão. Eu tô falando de modo geral, tá, gente? Via de regra, porque tem situações e situações, né? É um mercado bastante amplo, com várias variáveis, né? Então, eu tô falando de modo geral. Eu vou usar muito o exemplo de uma amiga que eu tenho, que ela era propagandista, era representante de medicamentos, e ela saiu e resolveu montar a carteira de cliente dela. Hoje ela tá super bem, mas ela trabalha com suplementos, vitaminas, né? Então ela tem várias marcas que ela representa várias empresas, né? Ela é uma empresa que representa várias empresas. E o propagandista, o representante de medicamentos, a principal diferença é que ele é CLT. Ele tem um contrato de trabalho, de exclusividade, inclusive, né? Tem muita gente que acha que dá para conciliar outras funções com o representante de medicamentos, mas não. Uma vez que o laboratório te contrata, você faz dedicação exclusiva, até porque você vai ter aí um roteiro de visitas bastante desafiador e não vai sobrar muito espaço, né? Para que você tenha outras atividades. E nem deve, porque já se paga muito bem um fixo e um variável justamente para que o profissional tenha dedicação exclusiva. Então, a primeira grande diferença entre as duas profissões é que uma normalmente é PJ, né, que é o representante comercial, e o representante de medicamentos é carteira, né, carteira de trabalho. Então, aí já mudam todas as questões de direitos, né? Então, uma marca pode simplesmente pegar um representante comercial e dizer, olha, a partir de agora a gente não vai mais contar com seus serviços e boa e vida que segue. Já com um representante de medicamentos já não é assim, né? Com o representante de medicamentos existe um vínculo emregativo através da CLT, né? Que é um trabalho formal. E a grande diferença também entre as duas é que geralmente, quando se tem um fixo no representante comercial, o fixo é mais baixo e o variável é mais alto, né? Então é totalmente assim, muito do salário, né? Do ganho do representante comercial, ele vem do montante mesmo que ele
gera, né? Do variável ali que ele gera é uma porcentagem maior, uma porcentagem boa, mas daquilo que ele vende. No representante de medicamentos, a gente tem uma diferença em relação a esse variável. Geralmente o fixo é mais alto, o fixo é em torno de R$6.000 e o variável gira em torno de 30% a 50% do valor do salário, né? Então, você vai ter um fixo mais alto garantido e a sua comissão, digamos assim, o seu variável é um pouco menor do que normalmente acontece com os representantes comerciais. Mas, contudo, todavia, né? Você tem também todos os benefícios. O carro é da frota, que com o representante comercial você usa o seu carro, né? Algumas representações até pagam alguma despesa com combustível, pedágio, mas geralmente não. Geralmente é o próprio profissional que banca com todos os custos que ele tem, né? Justamente por causa da comissão do variável ser maior. Mas o representante de medicamentos ganha o carro com todas as despesas pagas, né? Tem convênio de saúde que geralmente as empresas, né, que usam representantes comerciais não têm. Vale de refeição, que também tem na propaganda médica e não tem no representante comercial. PLR, participação nos lucros e resultados, isso também só existe na propaganda médica, não existe no representante comercial. Seguro de vida, plano de saúde odontológico, né? Os benefícios básicos da categoria normalmente não são oferecidos pelas empresas que pagam um representante comercial, né? Normalmente. Então a gente tem essas diferenças principais. Porém, o representante comercial ele tem mais autonomia no sentido de tomar absolutamente todas as decisões, né? Se ele vai sair de casa ou não, se ele vai visitar cliente ou não, se ele vai vender ou não, se ele vai pegar mais uma marca ou não, se ele vai fazer visita ou não, se ele vai, enfim, se ele vai fazer a venda por telefone, por e-mail, ele tem total controle, o representante comercial. Já o representante de medicamentos, ele segue alguns KPIs. Ele segue, por exemplo, a média de visitas por dia, né? Ele tem metas que a empresa pré-estabelece, ele precisa cumprir horários, né? Não digo assim, tem que pôr o dedo lá, não, mas assim, não dá pra você estar, tipo, 10 horas da manhã em casa tomando café, até porque você não faz a MDV nesse jeito, né? Então ele vai cobrar uma média de visitas por dia, tanto para médicos quanto para farmácias, vai precisar de um follow-up daquilo que está sendo feito em cada médico, né? Vai cobrar as ações. Então, assim, é um trabalho formal, é um trabalho que você tem autonomia, mas você vai prestar contas com certeza, né? Para gestão. E não é à toa que por isso que ele é super bem remunerado, que foi a live que nós fizemos aí na terça-feira à noite, né? Falando sobre os motivos pelos quais o propagandista é muito bem remunerado. A gente falou sobre o tamanho da responsabilidade, como a responsabilidade no faturamento, né, da empresa, a responsabilidade na informação, no aprofundamento técnico, né? Então, os representantes comerciais, normalmente, eles mesmos criam as métricas, eles mesmos definem as metas que eles vão traçar, né? Quanto eles querem ganhar por mês. Eles definem quais trabalhos eles vão fazer, né? Opa, peraí que tá coisando aqui. Eles definem qual cliente eles vão, quando eles vão, se eles não vão, né? Então, assim, o representante comercial, ele tem, nesse sentido, ainda mais autonomia do que o representante de medicamentos. Porém, vem o custo disso, né? Só vai ganhar se ele vender, só vai faturar se ele vender, só vai ter salário na conta, que é se ele fizer, né? Se ele ficar doente, por exemplo, não tem nada que vá garantir o sustento dele, a não ser as vias do governo. Já o propagandista, não. Se você ficar doente, você tem licença remunerada, tem atestado, tem o convênio médico que vai acompanhar todo esse processo. Você pode se afastar, né, por até acho que 14 dias, né, para tratamento. Então, assim, é muito mais seguro, eu diria, né? Porque enquanto tá tudo bem, tá ótimo, tá maravilhoso. Enquanto tá tudo bem, tá todo mundo trabalhando, tá lindo. Às vezes até um representante comercial pode até tirar mais do que um propagandista, porque ele não tem limite, né? Se ele acertar a mão numa linha que vende pra caramba,
uma comissão boa, ele pode até ganhar mais. Porém, se ele ficar doente, se ele sofrer um acidente, né? Já pensou sofrer um acidente na estrada? Você tá lascado 20 vezes mais, né? Porque o propagandista... Eu já sofri acidente na estrada, a trabalho. O que aconteceu comigo? Eu tive a licença toda remunerada, tive intervenção cirúrgica na clavícula que quebrou, né? Tudo pelo convênio, não gastei um centavo, toda a internação foi individual, né? Eu pude escolher o médico que eu ia fazer o procedimento, o convênio absolutamente cobriu todos os custos. Porque é um seguro-saúde, não é um simples convênio, né? Não é uma Unimed, é uma Sul América, né? Um Bradesco, né? Que não é obrigado a seguir um protocolo da ANS. Se o médico prescrever, a seguradora paga, a seguradora cobre, né? Diferente do caso dos convênios. Não sei se vocês sabem que tem essa diferença de convênio com seguro-saúde. O convênio, ele só aprova os procedimentos, os medicamentos e as internações que estão descritas no rol da ANS. Se o médico pedir alguma coisa fora disso, eles não cobrem. Né? Na hora do vamos ver mesmo, principalmente agora eu vi muita coisa de Covid, né? De tratamentos experimentais que não estavam no rol, que os convênios não cobriram. Já a parte dos seguros-saúde, o médico prescreveu, eles estão pagando. É bem menos burocrático, é mais seguro, né? O modelo de internação. Então eu já sofri acidente na estrada, já aconteceu. Eu tava indo para São Paulo, foi aqui em Campinas, inclusive, um pouquinho antes de passar o pedágio, na Bandeirantes. Eu fui fechada por um carro que vinha na mão ele veio da direita para a esquerda, né? Eu tava na esquerda, ele veio da direita para a esquerda, ele me jogou na grama e meu carro capotou. O carro tinha 10 mil quilômetros, tava zerinho. E deu PT, deu perca total, assim, tipo, não dava pra acreditar que alguém tinha saído vivo daquele carro, né? Porque o carro capotou umas 4 ou 5 vezes e durante todo esse período eu tava lá, né? Falei, gente, esse carro não vai parar? Rodou tanto que a gente eu cheguei a parar e pensar assim, gente, mas esse carro não vai parar, né? Pensa, ainda bem que ele parou certo, né? Se ele tivesse parado de ponta cabeça, teria sido mais complicado, mas ele parou certo. Vandré, todas as mensagens que chegam nesse número são respondidas. Todas, absolutamente todas. Se a sua não foi respondida, se atenta para ver se você salvou o número certo. Às vezes você pode ter salvado o número errado aí no meio e pode ter mandado mensagem para outro lugar, tá bom? Mas aqui a gente responde absolutamente todas as interações, não só no WhatsApp, como todas as redes sociais também. Ninguém, absolutamente ninguém, fica sem resposta, ok? A gente tem muito respeito, muito cuidado por todas as pessoas que chegam até aqui e que estão com a gente. Então, tenta lá de novo, repara aí certinho no número, tá? Pra ver se ele tá certinho, 0033, é isso mesmo. Qualquer coisa, manda um inbox, tá? Manda um inbox pra gente que a gente responde também. A Bianca tá falando aqui que a live de terça foi ótima. Eu também adorei. Foi um bate-papo muito gostoso, né? O Ricardo, eu já vi que o GD da Momento, eu já vi que ele passou por aqui. Eu não sei se ele tá aqui ainda. A gente fala um pouco sobre essas vagas de representante de serviço da AstraZeneca. Está tendo muitas vagas. Ah, legal. Representante de serviço. É que às vezes as vagas, né, elas mudam um pouco de nome, elas mudam um pouco de escopo. Por exemplo, a Biolab, ela tem um promotor médico, né? Ela usa, para quem entra, ela usa um outro termo, né? Isso pode variar um pouquinho entre uma coisa e outra. Ah, o Ricardo tá aqui, ó. Cadê o Giba, né? O Giba não apareceu aqui. Às vezes ele pode estar no trabalho, pode estar numa reunião, alguma coisa assim. Então eu cancelo meu convênio e faço um seguro-saúde? Olha, depende, Márcia. Veja se você consegue fazer uma portabilidade, para você não ter que pegar as carências tudo de novo. Mas se te preocupa isso, se te interessa isso, dá uma olhadinha nessa diferença entre convênio e seguro-saúde, porque é gritante. Eu tive todo o atendimento. Então, assim, eu como propagandista, na verdade, quando eu sofri o acidente, eu já era gerente de treinamento. Mas eu tive toda a minha licença remunerada. Tudo que eu precisei durante esse período eu recebi. Depois as fisioterapias o convênio pagou. As terapias de cicatrização e tudo mais. Eu fiz 2 cirurgias, na verdade.
né? E sabe o que foi legal? Quando eu tava sarando, né, da primeira cirurgia, o médico falou, olha, é melhor você evitar dirigir veículo manual, que o carro que eu tinha era manual. E aí ele fez um laudo, eu levei para a empresa, cara, foi muito legal, porque eu levei para a empresa o laudo, eles já tinham um carro automático para esse tipo de situação. Então, de lá mesmo, eu já saí com o carro automático. Fiquei 5 meses com o carro automático até eu fazer a segunda cirurgia para poder reparar de vez mesmo, né, a lesão e voltar a dirigir carro manual. Se é um representante comercial numa dessa, os fornecedores, as marcas que eles representam, se fizer, fazem por respeito, fazem por carinho, mas não por vínculo. Né? Então a pessoa ficaria aí numa situação bastante complicada se ela não paga um convênio de saúde, né? Se ela não tem, ela ficaria algumas semanas aí sem trabalhar, sem ganhar por isso, às vezes tendo que depender do sistema público de saúde, que a gente sabe que é mais complicado, as filas são grandes, e dependeria se ele tivesse seguro no carro, ótimo, né? Ia ter que esperar o seguro dar um carro novo e tal. Talvez ele não conseguisse pegar um automático, ou se fosse pegar um automático ia ter mais custo para ele, né? Ia ser mais caro. Então é uma série de coisas assim que a gente, se for pensar só no salário, a gente deixa muita coisa importante de lado, né? Muita segurança de lado. A indústria, ela trata muito bem as pessoas. Eu nunca vi um ramo de atividade tratar com tanta segurança, com tanto cuidado as pessoas. Então, todos os benefícios que vêm, gente, até assim, por exemplo, eu trabalho, vamos usar o exemplo da Apsen, né, que eu tava ontem com a Renata. Se eu trabalho na Apsen e eu preciso de um medicamento que a Apsen produz, se eu mandar a receita para a empresa manda o medicamento sem custo nenhum. Para mim ou para minha família de primeiro grau. O tempo tá mais quente aqui hoje, mais seco também, então eu tô sentindo aí, tô saindo de um resfriado que eu ganhei lá no frio de São Paulo. O de Medeiros aqui tá falando, quero fazer o curso, tô com vontade de começar a trabalhar logo. Que bom! Vem sim, venha fazer, porque eu tenho certeza que você vai amar. A Lari falando aqui, que acabou de responder lá a mensagem. Que às vezes as pessoas acham que a gente tem que ter esse sistema concierge, né? Mandou, respondeu. É uma central de atendimento, né? Então, às vezes pode levar um tempinho, mas a gente responde todo mundo, porque a prioridade sempre vai ser os nossos alunos, né? Então, se tem aluno precisando de resposta, a gente vai responder primeiro. Então, gente, a gente tem essa principal diferença aí entre as funções, né? Eu vendo carros. Estou com interesse no curso de propagandista. Que bom, Márcia. Esse seu ramo, ele é muito bem visto na indústria. Inclusive, muitos gestores acabam indo para as concessionárias conhecer os profissionais que fazem venda, né? Para ver se eles encontram. Eu tava falando, com quem que eu tava falando? Foi com o Flávio Farreina, que é da Bayer. E ele falou... Não, ou foi com o Cris? Gente, é tanta coisa. Não, foi o Cris. O Cris falou que contratou o vendedor de tênis. Ele entrou numa loja para comprar um tênis, ele já estava decidido qual tênis ele queria. E o vendedor fez o atendimento, fez algumas perguntas, foi buscar o tênis e voltou com várias opções. E aí ele falou assim, mas eu já tenho escolhido. Ele falou assim, eu entendo que o senhor já escolheu, mas pelo que o senhor me explicou, eu acho que eu tenho algumas opções mais interessantes, tipo esse é bom por causa disso, fez toda uma venda consultiva para ele. E aí ele pegou o currículo da pessoa e contratou na próxima vaga que ele tinha, porque ele gostou do atendimento. Então isso, bancários, vendedores de carro, vendedor de loja de varejo, essas pessoas têm grande oportunidade, se fizerem um bom trabalho, tem grande oportunidade de acabar despertando a atenção de algum gestor que estiver passando pela loja e tudo mais. Ou se saber vender isso, né, gente? Saber mostrar que sabe fazer esse tipo de abordagem, né? Mais conceitual, mais consultiva, né? Ai, que bom, Eider. Ontem eu tava falando com a Sol, né? Que é a analista sênior de RH lá da Farmaquímica. E ela falou que tem tido excelentes experiências com os bancários, né? E porque o bancário, ele tem uma sinergia muito grande com a propaganda.
as metas, os desafios, os objetivos, né? O trabalho sob pressão, o atendimento ao cliente, o pós-atendimento, né? A pós-venda, a prospecção, a negociação, a venda de um produto de conceito, né? Porque ninguém vai no banco compra um produto e sai com ele na sacola, né? É tudo venda de conceito. Então tem bastante sinergia entre uma função e outra. A boa diferença é que você vai ter muito mais autonomia de trabalho, não vai ter o chefe no pescoço o tempo inteiro, né? Então você vai poder ter mais decisões aí. Você acha que a pretensão salarial pode estar me cortando dos processos? Depende o que você está pondo de pretensão salarial e em que vaga. Se você chutar uma coisa muito alta para quem está começando, isso pode te tirar do processo, sim. Mas às vezes é o seu currículo que não está alinhado, né? Às vezes seu currículo está alinhado para ser bancário e não para ser propagandista. Não sei se você já fez uma avaliação, não sei se você é receitinha, mas me conta aí sobre esse aspecto, tá? É, exatamente. Aqui tem a DJ Guga Vargas, né? Eu achei nos anos 90 e início de 2000 buscava muito pessoas assim, né? Em locais assim, lojas e tudo mais, porque não tinha LinkedIn, não tinha as plataformas digitais que a gente tem hoje, não tem. A gente não tinha como saber as pessoas que estavam interessadas. Hoje tem, além das plataformas digitais LinkedIn, tem o Receita, né? Que os gestores sabem que tem um banco de currículos de candidatos que já querem isso, já estão se preparando para isso, ou já estão preparados para isso. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Porque a gente já sabe, o recrutador já sabe que o profissional tem as skills e tá desenvolvendo, tá investindo, né, nessa nova carreira. Isso é muito legal, está sendo muito bem visto. Eu estava falando com a Alessandra, né, da Torrent, a gerente da Torrent, e ela estava justamente abordando essa questão, né, do quanto está sendo desafiador encontrar pessoas bem qualificadas, né, e ela trabalha na parte do comercial, que é onde é a maior parte de entrada para pessoas sem experiência. E aí ela com essa nova gestão agora, ela tá começando, ela tem muito interesse em trazer pessoas novas de outros segmentos e a gente já alinhou que as vagas que ela tiver, ela vai sempre falar comigo também para eu poder mandar os meus alunos, né, com uma porta de entrada, já pensou, para um multinacional logo de cara, assim, né, às vezes não vai ser na propaganda médica, às vezes vai ser na linha comercial, mas é um grande salto, né, para próximo daquilo que você almeja, do seu objetivo. Uma live de manhã, exatamente. Ai, que bom que vocês estão gostando. No curso temos uma orientação com relação ao currículo? Absolutamente. Além de ter toda a orientação de como desenvolver o seu currículo da forma correta, assim que você vai receber templates prontos, só vai precisar editar os seus dados. E depois que tiver tudo elaborado, você vai mandar pra gente, a gente faz uma análise desse currículo, item por item, um por um, e retorna com todas as melhorias aí que você pode fazer no seu currículo e aí fica com ele já em versão final. Aí a hora que você tiver em versão final, você manda pra gente e a gente coloca no banco de currículos para enviar para os gestores que precisam, tá? Inclusive fica uma dica que uma das minhas alunas está acontecendo isso. Eu acho que ela mudou o telefone e não avisou a gente. Aí a gestora tá lá doida atrás dela, querendo entrevistar, e não consegue falar com ela pelo telefone que a gente tem. Pensa numa situação dessa. Pensa numa situação dessa. E a gente chamou ela pelo LinkedIn. Eu não sei nem se ela respondeu. Lari, ela respondeu? Quando que a Apsen vai abrir vagas? Em breve. Em breve vai ter uma nova expansão. Será que os médicos hoje não estão saturados com a quantidade que recebem de propaganda? Jamais, Márcia. Jamais. Bem pelo contrário. Eles estão sedentos de boas propagandas. O que eles cansam é de gente que vai lá falar a mesma coisa todo mês. Isso cansa. Qualquer um cansa. Mas de profissionais que estejam realmente qualificados e que vão para gerar valor, você nunca cansa. Eles não cansam. Eles precisam, inclusive, porque é a única fonte de atualização que eles têm, uma vez que os congressos estão todos parados, né? E às vezes o congresso é 1, 2 vezes no ano, ele tem que parar o consultório, então ele deixa de ganhar 2 vezes, né? Ele deixa de ganhar dinheiro, ele deixa de atender, ele vai para um congresso, ele paga para ir,
ele tem gasto. Então, a principal forma de atualização de todos os médicos é através do propagandista. 9 meses de experiência como propagandista, conta nos processos? Estou com dificuldade de me recolocar. Essa é uma quantidade de tempo, né, que não é nem uma pessoa experiente, nem um neófito mais. Então, existe o desafio aí de você encontrar as oportunidades e conseguir se destacar em relação a isso. Né? Eu acho engraçado, assim, porque as pessoas muitas vezes vêm falar, eu tô com dificuldade, será que o mercado é isso? Será que o mercado é aquilo? Mas às vezes falta, gente, o bem básico, que é uma elaboração efetiva de currículo, que é um perfil adequado no LinkedIn. Às vezes falta literalmente, assim, você quer andar com o carro, mas o carro não tem pneu. Né? E o problema é que o carro não anda. Na verdade, não é que tá sem pneu. Né? Aqui é a mesma coisa. Então, antes de procurar um motivo fora, eu sempre dou esse conselho. Olha pra dentro, né? Vê como que tá. E vê mesmo, porque às vezes, não, meu currículo tá bom. Quem disse? Quem disse? Ele tá efetivo pra propaganda médica? Que dependendo de quem fez, eu paguei uma pessoa para fazer, mas se essa pessoa não for especialista em indústria farmacêutica, como que ela vai saber se ele tá bom? Porque o currículo da indústria, ele é totalmente diferente. O que se busca num currículo da indústria é totalmente diferente do que se busca nos outros segmentos. Então, muito cuidado. E, Dantas, não desanima, não usa, assim, tipo, positividade e protagonismo. O que você tá fazendo? Seu currículo no LinkedIn tá ok? O seu perfil tá top lá? Você interage, você se conecta com as pessoas, você busca as vagas lá, você faz networking, né? Então, foca nos pontos em que você tem controle. Aconteceu um caso assim, foi em Ribeirão, que a aluna entrou, ficou 3 meses e a linha dela inteira, Brasil, fechou. Com 3 meses. Então, assim, ela ficou numa situação muito complicada, porque ela já não era mais neófita para as indústrias que só contratam neófitos, e ela também não tinha uma experiência para entrar numa vaga de pleno, uma vaga de... Não tinha. Mas aos poucos, com cuidado, com vontade, com dedicação, ela acabou se recolocando e tá numa casa super boa e tá super feliz, né? Então, não desistir. Tenho colocado o salário inicial das melhores empresas, tipo Eurofarma, Momento Supera, que são salários entre 7 e 8 mil, que é o salário. Então, neném, aí se você for fazer um processo para essas casas, até que tudo bem, mas você manda um salário desse para Biolab, para Xê, para Farmoquímica, você nem passa reto, né? Porque não é esse o normal inicial, né, de um propagandista. Geralmente o fixo ele fica um pouco abaixo disso. E somando, né, nessas outras casas, somando, com o prêmio, chega mais ou menos em 6, 7, né? Mas e quando se pede a pretensão salarial é do fixo, tá? Cuidado. Que bom, André, fico feliz. Se questionarem, Eider, por que você quer ganhar menos, você não fala que você quer ganhar menos, você fala que você quer fazer uma sua transição de carreira. E que você entende que a indústria farmacêutica tem a possibilidade de pagar mais do que você ganha hoje. E que você tá ok em iniciar um novo processo, começar do zero. E que as vagas de iniciante realmente pagam menos mesmo. Mas que é só uma questão de tempo até você construir a sua carreira e voltar a ganhar igual e mais do que você ganha hoje. Tranquilo, tranquilo. Dinheiro não paga tudo. Né? Dinheiro não paga você trabalhar feliz, dinheiro não paga você ter todos os benefícios, né? Às vezes você tá lá ganhando 7 mil, mas não tem benefício nenhum. Tá lá pagando seu carro, tá lá pagando seu convênio, tá lá pagando o seu almoço. Se você juntar isso, já deu mais. Para e pensa. Né? Eu tava fazendo a conta, um propagandista que ganha 7 mil de fixo, por exemplo. Com a premiação e com todos os benefícios, sabe quanto que é o salário real dele? Quanto que ele precisaria ganhar em um emprego que não dá esses benefícios para ele manter todo o padrão que ele tem? 17 mil reais. Para ele não gastar mais com carro, com nenhuma despesa de carro, com restaurante, com convênio, né, com plano de saúde. O meu plano de saúde, o meu seguro-saúde, exatamente do que eu tinha na indústria, eu tenho hoje. Eu pago R$ 1.500. E lá na indústria eu não pagava nada.
Então vai pondo assim, põe 7 mil, mais 1.500, mais 1.000 de prêmio, mais quanto que você gastaria de carro, uns 3 mil por mês, mais quanto que você... Vai colocando, você vai ver. Dá 17 mil reais, né? Inclusive, as orientações dadas na aula de currículos da Liege são excelentes. Muito importante a formatação do currículo. É o Ricardo, GD da Momenta, falando aqui, dando o parecer dele sobre as indicações de currículo que a gente faz. Por quê? Porque ele sempre que tem vaga, ou alguém que ele conhece tem vaga, ele solicita os currículos dos receitinhas, tá? Sou farmacêutica e sempre atuei na área magistral. Sempre recebi mensagem de algum médico pedindo orientação de como prescrever. Qual seria a melhor prescrição para aquela doença e o que tem de melhor? Exatamente. Os médicos têm dificuldade, principalmente com moléculas novas, produtos novos, associações novas. Eles não são obrigados a saber tudo, gente. Não são, eles não saem da faculdade sabendo tudo. Do mesmo jeito que você não saiu da sua faculdade sabendo tudo que você aprendeu depois trabalhando, eles também não saem sabendo tudo. E eles precisam de apoio, né, para se manter atualizados. Tô vendo os coraçãozinhos aqui subir, gente. Soca o dedo no coração aí. Posso encaminhar meu currículo para você dar uma olhada e ajudar a fazer as devidas correções? Sim, assim que você se tornar receitinha, a gente faz esse trabalho para você, tá bom? Antes disso, não, porque não seria justo eu oferecer algo para alguém que não é meu aluno, sendo que meu aluno pagou para estar comigo para receber esse conteúdo. Então, sem problema. Semana que vem, a gente vai começar um evento, vai abrir as matrículas, entra no curso, que daí a gente já faz todo o alinhamento e deixa o seu currículo super mega top, tá? Guga, o meu foco é em neófitos e em profissionais de início de carreira. Em cargos gerenciais, eu tenho um projeto, mas eu ainda não concretizei, tá? Exatamente. O currículo não tem que estar bom, ele tem que estar sensacional. Ele tem que te destacar logo de cara, porque vai receber, o gerente vai receber 300 currículos. Por que ele vai escolher o seu? Porque ele tem que ser diferente, ele tem que ser diferenciado, né? Deixa eu ver aqui se tem mais. Nossa, meu currículo virou outro, iniciei do zero e nem passa perto do que era antes. E eu aposto, Carlene, que você achava que seu currículo era bom antes da aula de currículo, não foi? Você devia estar achando que seu currículo era bom, mas depois que você viu o que precisa, nossa, lascou. Me candidato a vagas de outras cidades, mas acho que isso acaba excluindo os processos. Olha, se tiver 2 processos, por exemplo, né, no mesmo laboratório, um processo, eu vou usar aqui minha região que fica mais fácil. Um processo em Ribeirão, um processo em Franca e um processo em Rio Preto. E eu me candidatar para os 3, se eu estiver participando de um, eu já sou excluído dos outros. Então tenha foco. Não vai tipo metralhadora, vai sniper, tá? Cuidado. Às vezes essa ação demais pode estar te atrapalhando. Eu tô vendo que o Eder tá precisando de bastante orientação de receita aqui. Ah, que bom. O curso da Liege é muito bom. Fiquei surpreendida positivamente. Sou aluna da T14. E a gente tá só começando, né, meu anjo? Você vai ver o tanto que vai ficar legal. Ah, é muito bom. Galera ama. Sim, Bia, a live vai ficar gravada. Ai, que bom, Gleice. Obrigada. Bendita a hora que você chegou aqui também, tá bom? O currículo é a chave do sucesso. Manda o currículo de quem ainda não terminou o curso, com certeza. A partir do momento que você fez a sua inscrição, eu fiz a minha inscrição no Receita segunda-feira, 7 horas da manhã. A partir deste instante, você tá no meu banco de currículos. Claro, você vai ter que entrar na plataforma e preencher lá os seus dados na planilha pra gente saber de onde é a sua cidade. Uma vez que você fez isso, a gente já sabe, tem no sistema que existe você nessa cidade. E aí, a hora que o gestor pedir o currículo, eu chamo, a Lari chama, pede para você alinhar o currículo, fazer rápido, né? Tipo, ó, corre aí com o currículo, manda que a gente vai fazer o alinhamento e já vai mandar para o gestor. Aconteceu isso várias vezes na T13, na T14 também, agora eu pedi para Niterói e tinha alunos da T14 e a gente já fez isso, ó, corre. Eu sempre peço uns dias a mais, né, pro gestor para esses casos e eles sempre são super solícitos em aceitar. A Xê me contrata. Seja você uma oportunidade, não peça uma.
né? Qual a principal diferença entre o representante comercial e o representante de medicamentos, né? Que o representante comercial é CNPJ, é regime PJ, ele não tem vínculo com as empresas que ele representa, ele pode representar várias empresas de uma única vez, ele tem total autonomia naquilo que ele vai fazer, e de quantas visitas ele vai fazer, quem que ele vai visitar. Por quê? Porque o salário dele vai ser basicamente montado em cima do que ele produzir, né? Geralmente, se ele tiver um fixo, é um fixo baixo, com variável mais alto, e praticamente sem nenhum benefício, sem o carro, né? Sem ajuda de combustível, muitas vezes sem plano de saúde, né? Tudo ele tem que bancar, o vale-refeição também não tem, ele que banca. Então é uma série de coisas que o representante comercial às vezes pode ter um volume maior, né, de dinheiro entrando, mas quando ele tem que bancar custo de carro, custo de alimentação, custo de plano de saúde, geralmente, né, acaba ficando menos, e ele não tem uma empresa por trás, né? Se ele sofrer um acidente, se ele ficar doente, ele não vai ter a possibilidade de ter uma licença remunerada, né, de ter um apoio, né, de um veículo novo, alguma coisa assim que a indústria normalmente oferece. Já o representante de medicamentos, ele tem uma pegada, ele é carteira de trabalho, né, ele é um trabalho formal registrado, CLT, e ele tem o vínculo, então automaticamente ele vai ter um fixo maior e uma variável menor. Vai ter uma série de benefícios, né, como o carro com todas as despesas pagas, o plano de saúde, né, o convênio de saúde odontológico, ele vai ter previdência privada, vai ter participação nos lucros e resultados, tudo que ele precisar de medicamentos da indústria que ele trabalha, ele recebe normalmente gratuitamente, né, é só solicitar para a empresa que a empresa manda. Então, é uma série de benefícios que ele tem que normalmente não tem. Se ele precisar ausentar, ele vai ser respaldado, né? As licenças são remuneradas. Licença maternidade, gente. Que a representante comercial, ela tem que sair por conta, né? Pelo governo mesmo, pelo INSS. Já a indústria não, dá 6 meses de licença e banca esses 6 meses de licença com salário. E às vezes até a média de premiação dos últimos 3 meses, ela mantém carro, mantém todos os benefícios, né, para gestante. Comigo foi assim, eu tive todos os meus benefícios mantidos, né? Então tem essa segurança, essa tranquilidade. Porém, você vai ser cobrado pelo resultado, vai precisar cumprir uma meta de visitas por dia, uma meta de visitas por mês, vai ter vários KPIs que você vai ser analisado, né? Então tem muitas diferenças, muitos quês, assim, mas eu, sinceramente, não trocaria uma coisa pela outra, né? Eu que já vivi na propaganda, já sei o quanto a indústria, né, abraça, o quanto ela cuida, o quanto ela provém, eu não trocaria uma coisa pela outra, né? Eu ficaria entre as duas possibilidades, eu sempre ficaria na indústria, porque é surreal, né, o que é pago lá. Então, gente, eu entrei para fazer essa revisão, né? Entrei de novo para fazer essa revisão e entrei para agradecer a presença de todos, né? O carinho. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Eu adoro interagir com vocês. Agora a gente vai começar a participar, a ter mais lives aí durante a semana, né? Durante o dia, porque eu acho que é legal. Às vezes à noite a gente tá cansado, né? É uma pegada um pouco diferente, a gente consegue fazer uma coisa legal também, tá? Qual costuma ser o horário de trabalho? Geralmente é das 8 às 6, né? Horário de trabalho comercial. Às vezes você pode sair um pouquinho mais cedo, vai chegar um pouquinho mais tarde, mas sábado e domingo não trabalha. Feriado tem emenda de feriado, tem recesso entre Natal e Ano Novo, tem recesso de Carnaval. E além disso tem ainda os 30 dias de férias, tá bom? Muito obrigada, meus anjos. Obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada pela participação. A semana que vem é a semana da alta gestão, gente. Vai ter um grande líder de laboratórios diferentes falando aqui com a gente às 8 horas da noite. Então já se programa. Essas lives da alta gestão, elas não ficam salvas, tá? Então se você não assistir elas ao vivo, você não consegue assistir mais elas depois. Então já se programa de segunda a quinta, às 8 horas da noite no YouTube. Eu vou estar com grandes líderes, né? Vai ter Bering, vai ter Torrent, vai ter Isdin, vai ter Farmoquim. Vai ter muita coisa boa, muita dica importante, tá bom? Muita dica importante, muito assunto relevante, muita inspiração.
para você conseguir a sua transição de carreira. Então eu espero todos vocês na segunda-feira às 8 horas da noite no YouTube, para a Semana da Alta Gestão, tá bom? Um grande beijo, se cuidem e aproveitem bastante aí o feriado que tá chegando. Feriado não, né? O fim de semana que tá chegando. Um grande beijo.